Bom dia, meus irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021. Saúdo os irmãos e quero nesta manhã estarmos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, colocando nossa vida diante de Deus, tudo que temos, tudo que somos diante do Senhor. Mais uma vez, um bom dia para você. Vamos à palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo que nós leremos nesta manhã. Hoje nós leremos este texto e versículo 1, embora o texto nosso seja até o versículo de número 10, mas hoje veremos primeiramente esse versículo de número 1. Pois bem, então nós começamos ontem a falar sobre o tema pedras vivas. E hoje eu quero falar com você sobre pedras vivas, como são aquelas pessoas, como pedras vivas, nós devemos buscar tomar atitudes de crescimento, devemos realmente buscar crescer em Jesus Cristo, e por isso há uma coisa que nós devemos fazer. Nós buscamos esse crescimento com a renúncia dos pecados que cometemos, com renúncia de pecados. Quando olhamos para isso, é muito importante pensarmos no que Pedro ele nos diz aqui na palavra do Senhor. 1 Pedro 2, versículo 1, diz assim: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. Temos aqui, então, algumas coisas que Pedro fala com muita claridade aqui, que devem ser atitudes de pessoas que são pedras vivas que estão firmadas em Jesus. Pedro está, então, encorajando os irmãos que foram os destinatários dessa carta, e também nós somos encorajados a buscarmos o crescimento correto espiritual. Como vamos buscar o crescimento espiritual? Desta forma, após falar sobre a necessidade de santidade, você olha aqui os versículos de 13 até 25 do capítulo 1, ele faz exortações à santidade na vida do salvo. Agora, Paulo, então, ele faz uma emenda. Ele emenda nas atitudes que manifestarão o crescimento espiritual. E essas atitudes são claras, e todo salvo, cada um que é pedra viva em Jesus, deve aderir a essas atitudes. Então, eu e você, todos nós devemos buscar e agir conforme Deus assim manda, conforme o Senhor nos ordena e como é prazeroso obedecer ao Senhor. Pois bem, o apóstolo Pedro, então, ele diz, a primeira atitude que gera crescimento, como colocamos até na descrição do vídeo, é a renúncia dos pecados que impedem ou inibem, né, o crescimento. E ele coloca uma lista aqui no versículo 1, e essa lista ela é composta por maldade, engano, fingimento, inveja e difamação. Meus irmãos, quando olhamos para essa lista aqui, nós temos aqui um conjunto de atitudes totalmente pecaminosas. E se nós queremos crescer em Jesus, se nós somos pedras vivas que estamos firmados na rocha que é Jesus, nós precisamos ter essas atitudes. Ele fala aqui que precisamos deixar, renunciar. A primeira atitude é renúncia. Renunciar o quê? A maldade, que pode ser também entendido como malícia, não é? Ser aquele que tenta enganar pessoas, que tem astúcia, má índole, que fala mal dos outros, que tem uma interpretação maldosa sobre as situações. Esta maldade, como Pedro diz aqui, ela traz sentimentos que são espiritualmente, podemos dizer assim, escusos. E Pedro fala ao coração que deseja crescer, olha, abandone isso. Esta maldade é um sentimento interno no coração que brota por causa da própria
carnalidade que temos. E isso, então, nossa vida deve ser o quê? Banido, jogado fora, toda essa maldade. Mas Pedro continua e diz ainda, olha, também todo engano. O que é o engano? É o erro, equívoco, ilusão, a fraude, não é? E há dois aspectos desse engano, dois aspectos, dois lados desse engano que devem ser bem claros para a nossa vida. Primeiro é o lado externo, quando nós somos o quê? Enganados. Mas também ao lado o quê? Interno. O que é o lado interno? Quando nos auto-enganamos ou difundimos essa ilusão para outros. E é muito comum, muitas vezes, nós gostarmos de viver na auto-ilusão. E aí pecamos e achamos que está tudo certo e ficamos, como diz João lá na sua primeira carta, aqui pertinho de 1 Pedro, né? Enganando-nos a nós mesmos, não é? Isso traz muita confusão interna na vida do salvo. Por isso, nós devemos tomar cuidado com os enganos. A palavra de Deus nos diz que devemos tomar cuidado com os enganos, para não o quê? Para não cairmos realmente o quê? É, nessas armadilhas, porque isso traz muita confusão na nossa vida, e eu creio aqui que Pedro, ele está dizendo para lançarmos fora de nossos corações, expurgarmos do nosso coração, banirmos tudo aquilo que venha trazer uma ilusão ou mentira para as nossas vidas. E existem muitas coisas que são colocadas na nossa frente, principalmente pelo inimigo, que tentam nos confundir, trazendo uma falsa paz. Trazendo uma falsa paz. Então, isso é muito complicado. Precisamos prestar atenção nisso. Também Pedro diz aqui, olha, além da maldade, do engano, ele fala do fingimento. Fingimento quer dizer hipocrisia, disfarce. E esse fingimento ele acontece onde? Ele parte aqui de dentro do coração e ele acaba tendo atitudes externas. Lá em Jeremias 17, versículo 9, o profeta Jeremias diz que é enganoso o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E há momentos em que os seres humanos, salvos em Jesus, infelizmente, que a natureza carnal tenta nos enganar sobre a realidade da nossa necessidade de crescimento espiritual. E devemos lutar contra isso que fingimento, que é o que? Falsidade. Para aí, não. Tem mais duas coisas que Pedro coloca. Pedro coloca a inveja e a difamação. Vamos pensar sobre a inveja. Pedro diz: deve lançar fora. Deixe isso também. É o desejo de possuir aquilo que é de outra pessoa. Né? Ou então, até mesmo, o pesar ou a tristeza em ver uma pessoa em desenvolvimento, vamos chamar assim, de prosperidade. Pedro, ele faz um alerta aqui para os crentes. Qual que é o alerta que ele faz para todos nós? Para um sentimento, esse sentimento de inveja, ele não só afeta a vida particular, mas também produz um mal tremendo no que é coletivo. Então, nós lembramos que o Senhor, falando ao povo os 10 mandamentos, na Êxodo 20, ele diz o quê? Que não devemos o quê? Né? Querer, cobiçar aquilo que é dos outros. É um dos 10 mandamentos e é uma grande causa de confusões e divisões em famílias e tantos lugares mais profissionalmente. Por isso que devemos tomar cuidado, lançar fora do coração o que? A inveja. Se estamos o quê? Firmados em Jesus, o próprio Senhor nos dará forças para isso. E o último aqui, que Pedro diz aqui, olha, deixando maldade, engano, fingimento, inveja, e agora o quê? Difamação. Difamação quer dizer também, algumas versões trazem murmurações, murmuração. Né? O que é murmurar? É reclamar, queixar-se, ficar lastimando, não é? E essa ideia da, da difamação, de falar mal das coisas, é, é uma coisa que às vezes a pessoa não está. O murmúrio, a difamação, não é algo que a pessoa está falando abertamente, mas fala ao pé do ouvido dos outros. Né? E, e muitas vezes, né, não tem coragem para falar em alta voz o que está dizendo, mas, porque não tem fundamento, mas vai falando aos outros. Né? E essas atitudes,
de murmuração atrapalham muito. Quando nós olhamos, por exemplo, a história do povo de Deus atravessando o deserto, depois de sair do Egito, né, em rumo à terra prometida, muitas vezes houve murmuração: não temos carne, não temos água, olha, vamos morrer aqui, olha, Moisés subiu no monte e não desceu, vamos fazer um bezerro, fizeram um bezerro de ouro. Muita murmuração que é pecaminosa. Então, nós devemos banir da nossa vida todo tipo de murmuração ou difamação. Essas atitudes, internas ou externas, que Pedro coloca aqui, que devem ser banidas da nossa vida, devem ser realmente removidas de nós. Porque para que elas não impeçam ou estejam inibindo, né, o crescimento e, e, e nos autoiludindo. Parece também um efeito cascata, né? Quem tem maldade no coração vai agir com engano, quem age com engano será hipócrita, vai agir com fingimento, quem age com fingimento vai desejar aquilo que não é dele, terá inveja, e quem tem inveja vai difamar ou murmurar. Por isso, devemos abandonar tudo isso. A palavra de Deus é muito clara, meus irmãos. Portanto, deixando tudo isso. E Pedro vai dizer depois: cresçam em Jesus. E esse será realmente o que? A nossa ênfase amanhã, depois de abandonar os pecados, nós vemos que o quê? Que nós temos que investir nas verdades espirituais, porque somos pedras vivas em Jesus. Aí vem então algo muito importante ao meu e ao seu coração. Se por acaso esses pecados, porque somos pecadores, às vezes eles podem alojar na nossa vida, terem lugar no nosso coração, podemos estar dando lugar a eles. Se estivermos fazendo isso, Deus nos convida ao arrependimento. Deus nos chama, nos ordena ao abandono dessas atitudes, para vivermos para a glória e honra dele, para sermos pedras vivas, realmente firmadas em Jesus Cristo, a pedra angular, nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos orar nesse momento? Pai, muito obrigado pela graça do Senhor sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo seu amor tão grande. Muito obrigado porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. Nesse momento, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, clamando que o seu Santo Espírito venha cada dia mais nos mostrar todos os pecados, como essa lista que Pedro nos coloca, e mostrar que devemos abandoná-los, ó Pai, para crescermos espiritualmente no Senhor. Nos dê força, realmente, nos dê da sua graça, do seu favor, para fazermos isso sempre para a sua glória. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, abençoa os enfermos, clamamos pela recuperação dos que estão com Covid, continua cuidando, ó Pai, de todos aqueles que temos listado, aqueles que estão com câncer, outras doenças, precisam de cura, ó Pai. Clamamos ao Senhor, porque o Senhor é poderoso. Clamamos pelos enlutados também, ó Pai. São muitas pessoas que perderam entes queridos. O Senhor esteja consolando-os, guardando-os, dando o consolo que só pode vir do seu Santo Espírito. Ó Pai, lembramos, ó Pai, de todos os pastores, filhos de pastores. Hoje é dia de oração pelos filhos. Lembramos, ó Pai, de todos os filhos que sejam fiéis ao Senhor, crentes em Jesus Cristo, não por serem filhos de pastores, mas porque precisam de Jesus. Ó Pai, abençoa, eu clamo a Deus pela vida do Daniel Filho, de Davi, que o Senhor cuide dos meus filhos, que eles sempre estejam sendo servos do Senhor para a glória de seu nome. Continua a cuidar das nossas famílias, dos missionários que estão nos campos, em todos os lugares desse mundo. Ó Pai, derrama a sua graça, faz um avivamento acontecer, um avivamento espiritual em nossas vidas, nossos corações. Cuida do sustento, de tudo que precisamos, porque confiamos no Senhor. E, ó Pai, como pedras vivas, sejamos firmes na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos, clamando a sua bênção para o nosso país. Tantas lutas temos enfrentado com relação a essa pandemia, Deus. Ó Deus, dá força, age com misericórdia, age com graça. Ó Pai, derrama a sua graça, seu favor sobre nossa nação, sobre o nosso mundo. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aí ao vivo. Que Deus cuide de cada um. Bom dia, irmã Rosana, irmã Cláudia, Leila, irmã Regina, Thelma, irmã Cacilda, irmã Marli, José Eduardo. Bom dia a todos. Tem mais alguém que está acompanhando aí, né?
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide do seu coração. Tenha um bom dia. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outras pessoas e serem edificadas também. Deus abençoe.